Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de você analisar sempre tempos gráficos diferentes, não ser acostumado a ficar sempre operando num determinado tempo gráfico e aí principalmente ter reações negativas, né? Ver o preço indo contra a sua análise, tá? É muito bom a gente olhar sempre tempos diferentes, tempos maiores principalmente. Vale lembrar que no MetaTrader você consegue configurar facilmente para você ver em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, semanal e mensal. Muita gente opera aqui no M5, no M15, eu gosto muito do M15, tá? E os scalpers aí principalmente gostam do M1. Quanto menor o tempo que nós operamos, mais ruído nós vamos ter no gráfico, né? Vai parecer que o gráfico está querendo ir para um lado e de repente, quando você olha num tempo maior, na realidade ele está indo para outro, tá? E principalmente isso é importante para a gente entender qual que é a tendência majoritária do gráfico. Porque às vezes, de repente, a gente, por exemplo, aqui, né? Vou pegar esse exemplo do GBP/USD no M1. A gente olha aqui, pode estar pensando assim, isso aqui deve ser só uma correção porque ele está subindo, né? Ele está em uma alta, deve estar corrigindo alguma coisa aqui até uma linha de Fibonacci e de repente ele vai subir. Sim, pode ser que isso ocorra. Mas será que mesmo que o gráfico está em uma alta? E aí entra essa questão de você ficar lutando contra a tendência, né? Muitos falam isso, né? Eu gosto muito de ouvir o André Machado, onde ele fala, né, que a tendência é a sua amiga. E realmente a tendência é a sua amiga. Ela vai te dar força, é como se fosse o vento para você velejar com mais segurança. E como é que a gente descobre qual que é a tendência principal, majoritária no gráfico? É olhando o gráfico em tempos maiores. Por exemplo, vamos olhar aqui. M1 parece que está numa leve alta. Vamos mudar para M5. Já mudou totalmente o cenário, né? Nós vemos que estava em queda, uma pequena lateralização e olha as médias aqui, né? Tem uma média de 30 e uma média de 10, apontando tudo para baixo, né? Então mostrando que está em queda. M15, queda. M30, forte queda, olha só. H1, queda. Né? H4, queda. E se você vem aqui e diminui o zoom, pronto, você consegue olhar, né? Ter uma visão melhor que está existindo até uma confluência de queda. Então não está indo nada bem essa operação. Se você quiser fazer uma compra, inclusive tem até uma força vendedora aqui agindo muito forte nesse ponto, tá? Então a tendência majoritária do gráfico no momento é de venda. Se você vai contra isso, você está indo contra a tendência e provavelmente vai ter mais dificuldades para sair com êxito no trade. Tá certo? Então isso é muito importante a gente entender qual que é a tendência do gráfico no momento. E se você tem mais assim dificuldade de lembrar qual que é a tendência, olhar qual que é a tendência, nós vamos gravar em um próximo vídeo, vou deixar já aí o link abaixo, que vai mostrar para nós que temos indicadores que podem nos ajudar a observar principalmente os tempos gráficos diferentes. Beleza? Valeu!